Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Glória a Deus. Os irmãos, como é que ficaram depois da vigília de sexta para sábado? Uma experiência maravilhosa na presença do Senhor, mas não acaba ali, não termina ali. É o início de nossas buscas. Hoje a gente vai estar dando continuidade ao estudo que a gente tem feito, porque a ação do Espírito Santo, ela não aconteceu em Pentecostes e acabou. Graças à continuidade da ação do Espírito Santo, nós estamos aqui hoje. E no decorrer da história, o Senhor veio trazendo a mensagem para nós e avivando povos de tempos em tempos, e mantendo viva a mensagem do Evangelho, viva no sentido de ser vivenciada por pessoas. Pessoas vivenciaram isso, vivenciaram essa realidade. Então a gente vai dar continuidade. Eu queria pedir para os irmãos que têm acesso ao Facebook, que possam acessar e verificar a qualidade de som. A gente está testando uma fonte diferente. Estou que nem aquele pessoal que faz aqueles tutorial da internet, para ver se realmente não está estourando o som, senão a gente vai gravar com a mensagem aberta. E se você verificar que está com um problema, que está tendo uma recepção errada, me traga essa informação para a gente tentar ajustar ou tirar da mesa, da interface que foi instalada, tá bom? Que aí a gente grava com som ambiente, amém? Para dar continuidade, a gente vai estar hoje lendo uma passagem que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19. Ótimo, está bom o som? Ótimo, glória a Deus. Ótimo, então isso serve para um estudo. É importante que você preste muita atenção, que nós vimos no domingo passado que o Espírito Santo veio pela promessa do Senhor lá atrás, veio pela promessa. O Senhor cumpriu ela em Pentecostes, mas depois, cada vez que havia uma pregação, o Espírito Santo colaborava com aquela pregação, com os sinais, e um dos sinais era a sua descida sobre as pessoas. Tinham pessoas que, por não conhecer o Espírito Santo, não recebiam, e tinham pessoas que não conheciam o Espírito Santo e recebiam. No caso que a gente viu de Cornélio, o que o anjo disse para ele? Vai até Pedro e ele tem uma palavra para você. E Pedro pregou a palavra. E quando Pedro pregou a palavra, o Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas. É diferente. Eles não sabiam quem era o Espírito Santo. Ou se sabiam, não está especificado na palavra. Só que a leitura que nós vamos ler aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, eram pessoas que tinham recebido o Evangelho, tinham abraçado a fé, mas não conheciam o Espírito Santo, e sobre eles ainda não tinha descido. Porque muitas pessoas perguntam, escuta, mas é necessário eu buscar? Eu tenho que buscar? Sim, enquanto ele não vier, você tem que buscar. Isso vai muito do teu desejo particular. A verdade é que essa é uma promessa particular, é para todos, mas só vai ser recebido particularmente. Somente quem acreditar e buscar vai saber do que se trata. Eu lembro que quando a gente fazia catequese numa igreja, uma das mães vendo a diferença da filha, mandou ela perguntar para mim, quem é que prova que o que está escrito na Bíblia é verdade? Na hora que a pessoa perguntou, que a jovem perguntou, eu não tinha resposta. E eu comecei a fazer o meu trabalho que eu fazia todo sábado. Lá pelas tantas, o Espírito Santo só mandou uma frase. Manda dizer para a mãe dessa menina que a única pessoa que pode provar se o que está na Bíblia é verdade é ela. Por quê? Deus não precisa provar nada para ninguém. Agora, quem ousou acreditar na palavra do Senhor, quem ousou ouvir a mensagem do Evangelho, esse vai receber a graça conforme a promessa. Quem não ousar crer, vai ficar só assistindo os outros, só vai ficar vendo os outros. Porque Deus não é o meu Deus.
Não, meu Pai, é o nosso. Não é isso que Jesus disse? Pai nosso. É o nosso Pai. E um pai que ama um filho, ele trata o filho no seu particular. Então você precisa ter um particular com o Senhor. Nós precisamos, em particular, caminhar conforme o Senhor manda, para que todas as promessas do Senhor sejam sim em nós, através de Jesus Cristo. Olha o que diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Enquanto Apolo estava na cidade de Corinto, Paulo viajou pelo interior da província da Ásia e chegou a Éfeso. Ali encontrou cristãos. Viu? Ele encontrou cristãos. E perguntou: quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo? Bem, vamos parar um pouquinho. Se eles eram cristãos, eles já tinham sido batizados na água, certo? Sim ou não? Ótimo. Mas Paulo fez uma pergunta muito interessante. Quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo? Olha o que eles respondem: nós nem mesmo sabíamos que existe o Espírito Santo. Olha o que eles responderam. Se não fosse importante, Paulo ia estar, beleza, pode ficar desse jeito. Não, tudo bem, beleza, você já crê em Jesus, está tudo certo. Não. Eles responderam: nós nem mesmo sabíamos que existe o Espírito Santo. Aí Paulo pergunta: em que tipo de batismo vocês receberam? Pergunta Paulo. O batismo de João Batista, responderam. Então Paulo disse: João batizava aqueles que se arrependiam dos seus pecados. E também dizia ao povo de Israel que eles deviam crer naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus. Depois de ouvirem isso, aqueles homens foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aí Paulo pôs as mãos sobre eles e o Espírito Santo veio sobre eles. Então começaram a falar em línguas estranhas e anunciar também a mensagem de Deus. Esses homens eram mais ou menos 12. Vocês viram que interessante essa história? É necessário, porque eu vou ser franco para vocês. Quando eu eduquei meus filhos, eu eduquei eles com a visão de ser adulto. Alguém da família chegou a dizer assim: nossa, os seus filhos são tão independentes. Mas por que eu educava eles, crianças já com atitudes de adulto? Porque eles seriam adultos, e quando eles se tornassem adultos, eles não teriam dificuldade de assimilar as coisas de adulto, e inclusive de assumir as responsabilidades de adulto. Imagine se eu não tivesse ensinado. Quanta coisa errada podia ter dado. Quanto risco uma pessoa que não tem a consciência formada, a consciência das consequências dos próprios atos. Mesmo tendo, ainda a gente tropeça. Imagina se não tivesse. Por isso, nossos pais colocam a gente, às vezes, em situação de castigo, e de certa forma, uma certa humilhação por causa dos nossos erros. Por quê? É importante. É melhor ser humilhado aqui porque de ser humilhado depois, não é? É melhor passar vergonha quando é pequeno do que depois passar vergonha, porque depois de adulto, irmãos, não tem mais colo de papai e mamãe. Então, eu sempre ensinei a ser autônomos, e na igreja não é diferente. A minha vontade, o meu querer é que cada um de vocês tenha a própria experiência com Deus. Nós começamos lá atrás falando da manifestação de Deus. Deus prometeu se manifestar na vida daquele que crê. Você vai dizer assim: não, se Deus quiser se manifestar, tudo bem, se Ele não quiser, está tudo bem. Não. Nós vimos que o Espírito Santo é o penhor da salvação, é o selo da redenção. Ou seja, quem não tem não é dele. Ou seja, quem não tem são aqueles que vão bater na porta
e a porta vai estar fechada. Isso não dá um certo medinho de ficar de fora? Mesmo porque todos nós vamos ter que passar a noite escura, o último portal. Nós vamos ter que passar. E como é que vai ter que ser a nossa fé naquele dia? A nossa fé não pode ser somente no que está escrito, mas no que está escrito e vivenciado por nós mesmos, experimentado, com provas experimentais, com uma nuvem de testemunhos, como a Bíblia fala. Deus, Ele não é um Emanuel, o Deus conosco, onde nada acontece na tua vida. Onde é que Ele está? Está por aí, voando, por aí, no ar, é invisível. Não! Você vai senti-lo, você vai ouvi-lo, você vai perceber o chamado dele na sua vida. E você precisa entender que Ele está te chamando com um objetivo. Quando você olha o nosso Brasil do jeito que está, ele está assim por causa dos bons ou dos maus? Não, não é. Não é por causa dos maus, sabia? É por causa dos bons que não se manifestam. Porque se os bons se manifestassem, o mal não estaria por aí. Se a luz brilhasse, as trevas não teriam espaço. O que me assusta não é o mal que os malvados causam. É o silêncio dos bons, de poder estar no meio e dizer: isso, o problema não é meu. Como isso? Entende? É um absurdo o que acontece. Sabe como é que tem sido a minha oração de ontem para hoje, diante dos acontecimentos, da questão de geopolítica e tudo mais? Minha oração é essa: Senhor, tem gente orando. A tua palavra diz, acaso Deus não fará justiça aos seus quando clamam dia e noite? Tem gente orando, Senhor. A tua palavra diz que tu vai fazer justiça, Senhor. E eu estou aqui aguardando a tua justiça, porque dos homens não virá nada. A minha oração tem sido: Senhor, ontem fui dormir assim: Senhor, intervenção. Pediram intervenção de uns caras que carregam arma aí, fardadinho de verde. Não adiantou. E não vai adiantar mesmo, não ia adiantar. Mas eu quero a intervenção divina. Nós precisamos. Então, nós precisamos, somos dependentes do que Deus faz. Nós só vamos poder operar as ações de Deus tendo Deus agindo na nossa vida. Olha que quando Jesus leu essa leitura na sinagoga, ele disse: hoje se cumpriu essa palavra. Isaías 61, leiam lá comigo. É necessário ter o Espírito Santo. Se não fosse necessário, Paulo não ia ter indagado aqueles cristãos, que ele disse que lá está escrito que eram cristãos. Porque muitas vezes fala assim: eu queria ser que nem o pastor, eu queria falar que nem o pastor. Você pode ser muito mais do que isso. Busca o Espírito Santo. É Ele que vai fazer você se tornar. Eu não era isso, eu não era assim, eu não agia assim, eu não tinha esse conhecimento, eu não tinha esse entendimento, eu não conseguia contestar. Pensa que eu fiquei meditando, enchendo o papel. Isso aqui não é nem meu, estava aqui dentro da minha Bíblia marcando só. Eu abro a Bíblia e as palavras vêm, a direção vem, a palavra começa a se encaixar tudo. Deus quer usar você. De repente vai precisar de alguém ter uma palavra, você não vai ter que buscar alguém lá. Você não é anjo. Se você fosse um anjo, você ia ter que buscar o Pedro para pregar para Cornélio. Mas você é homem e mulher como nós somos todos, seres humanos. Então nós precisamos fazer a nossa parte, buscar o Espírito Santo. Como é que você vai buscar? Todo dia, toda hora. Enquanto você não tiver a certeza dentro de você que Ele está aí na tua vida, sabe aquela certeza que você vai querer testemunhar, que você vai ter que querer contar? Enquanto isso não acontecer, é sinal de que não está na totalidade. Ele está mexendo com você, Ele está trabalhando em você, mas ainda não está na totalidade. Quando Ele estiver descido sobre você, você não vai conseguir nem ficar em casa. Você vai querer falar com alguém, porque Ele vai te impulsionar a falar do que é de Deus. Ele vai falar, diz que a pessoa de Deus fala a linguagem de Deus, porque Deus concede a ele o Espírito sem medida. Isaías 61 diz assim, abriram lá?
O Senhor Deus me deu o seu Espírito, pois Ele me escolheu para levar a boa notícia aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar libertação aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão. Você tem encontrado pessoas aflitas? Sim ou não? E daí você falou, tem que levar lá no pastor, tem que levar na igreja. Espera aí, eu acho que você tem que buscar quem pode ir, porque ali diz, o Senhor me deu o seu Espírito. Então quem tem o Espírito de Deus vai ter o que fazer com o que está aflito. Vai saber como é que vai anunciar a libertação ao escravo. E a liberdade para os que estão na prisão. Gente, tem muita gente presa nos seus vícios. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará seu povo, que chegou o dia e que nosso Deus se vingará de seus inimigos. Ele me enviou para consolar os que choram, para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria em vez de tristeza. Chega aquela pessoa assim, vai contar que está triste, aflita e depressiva. Aí você começa, irmão, você não sabe a minha situação. Tipo, o cara está no buraco, você empurra mais para baixo. A pessoa vai contar de uma enfermidade, você fala, ixi, irmão, essa semana, meu Deus. Aí o irmão que contou fala assim, nossa, eu até estou bem em vista do irmão. E você, em vez de levar a cura, falar assim, o Senhor é na sua vida, Deus vai curar isso, Deus vai tomar conta. Vamos tomar os nossos cuidados, mas Deus é Deus. Então, assim, eu posso falar por experiência, hernia de disco foi embora. Dor no quadril, que os filhos sabiam disso, que tinha que consultar, sumiu, não quero saber, foi para os quintos dos infernos. Uma dor na sola do pé, tem que consultar, tem que ver, mas do jeito que apareceu vai sumir. E hoje eu recebi uma massagem gloriosa no pé de manhã cedo, quando eu acordei, pela abençoadinha da minha esposa, e eu percebi que não tinha dor. Na quinta-feira nós andamos para caramba lá naquele parque lá, em cima de pedra, em cima de chinelão de dedo ainda, não era de tênis não, era para estar tudo dolorido, e não está. Então Deus está tomando conta, eu tenho experimentado a cura. Então, o Espírito Santo, Ele traz isso, para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria, em vez de tristeza. Nossa, está tão difícil. Irmão, vai ficar pior. Você está reclamando, vai piorar. Que espírito eu tenho? Um perfume de felicidade em vez de lágrimas, roupas de festa em vez de vestes de luto. Eles, os que têm o Espírito Santo, farão o que é direito, serão como árvores que o Senhor plantou, para mostrar a todos a sua glória. Através de quem que o Senhor vai mostrar a sua glória? Através daqueles que têm o Espírito Santo. Eles reconstruirão casas que haviam caído, cidades que tinham sido arrasadas. Essas casas que haviam caído, gente, pessoas que perderam a esperança, casamentos que haviam acabado, pessoas que estão desenganadas pelo médico, cidades que tinham sido arrasadas, que há muitos anos estavam em ruínas. Reconstruirão isso. 5. Estrangeiros virão e cuidarão das suas ovelhas, das suas plantações, das suas parreiras. E vocês serão conhecidos como sacerdotes do Senhor, como servos do nosso Deus. Vocês serão conhecidos, olha lá vai um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus. As riquezas das outras nações serão de vocês. Olha, essa parte interessa. Tem gente que só por causa dessa parte vai buscar o Espírito Santo. Mas aí manifesta algo que o Espírito Santo não virá sobre essa pessoa, a ganância.
E vocês se orgulharão de serem donos dessa imensa fortuna. Dá uma olhada ao nosso redor aqui. Para quem ganha 2.000 por mês, dá para ter o que nós temos? Dá? Criando 4 filhos? Como que isso aconteceu? Eu fico assim, eu vejo a mão de Deus. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Eu vejo a glória do Senhor. E eu nunca preguei sobre prosperidade. Nunca. Mas eu, minha esposa, meus filhos são prósperos. Em tudo tem uma sabedoria. E se aplicar essa sabedoria com temor de Deus, vão longe. Vão longe. Mas com o temor de Deus, senão vão à ruína. E vocês serão conhecidos como sacerdotes do Senhor, como servos do nosso Deus. A riqueza de outras nações serão de vocês, e vocês se orgulharão de serem donos dessa imensa fortuna. A vergonha e as desgraças que vocês passaram eram 2 vezes mais do que mereciam. Mas agora vocês viverão no seu país, onde receberão o dobro de riquezas e serão felizes para sempre. O Senhor diz: eu amo a justiça e odeio o roubo e o crime. Serei fiel e darei ao meu povo a sua recompensa, e farei com ele uma aliança eterna. Os seus descendentes serão famosos em todas as nações. Todos os que os virem reconhecerão que eles são um povo e eu os abençoei. Irmãos, assim como a obra de Jesus Cristo, Ele encerrou o seu sacrifício e deixou a obra do Espírito Santo, a obra, o ato dos apóstolos, ele precisa ser continuado. E quem é que vai continuar o ato dos apóstolos? Nós? Não. Aqueles que buscarem o Espírito Santo, pode ser nós. Pode ser nós, deverá ser nós que estamos ouvindo a palavra do Senhor. No nosso silêncio, na nossa oração, quem já experimentou a glória do Senhor e está frio, tem que voltar ao primeiro amor. A Bíblia clama: eu tenho contra ti que você abandonou o primeiro amor. Entende? Aí às vezes pessoas falam assim: nós vamos fazer uma campanha para buscar o Espírito Santo. Aí acabou a campanha e a gente volta a buscar outras coisas. Não. Vamos buscar o Espírito Santo até que ele seja uma realidade. Até que os irmãos comecem a comunicar assim: irmão, tem alguém precisando de oração, nós temos que ir lá. Pastor, pode ir hoje? Não posso. Pastor, posso ir lá? Dá a benção para ir lá? Vai lá, irmão, vai lá ungir, vai orar. Ordena a cura naquele lugar. Ordena a benção naquele lugar. Expulsa demônio naquele lugar. Por quê? Porque o Espírito Santo do Senhor está sobre você também. Mas precisa buscar. Tem um certo pastor, ele foi chamado de o pastor da maior igreja da Coreia do Sul, o Pai Hugo Cho. Não sei se os irmãos já leram um livro chamado Quarta Dimensão. Se não leram, tentem achar esse livro, ou baixar agora com o e-book. Quarta Dimensão, e leiam. Ele ensina a orar até você ter a substância da oração, até você ter certeza que é teu. Vocês lembram para você que eu contei da visita do anjo? Não lembra? Tá. Eu estava pedindo algo. Eu não tinha recebido algo, mas havia uma certeza dentro de mim que eu já tinha recebido aquilo. É o que a Bíblia diz: quando pedir na oração, crede que já tende o recebido e ser-vos-á dado. Deus prometeu que vai tomar conta de nossas lutas, sim ou não? Então Ele está tomando conta de nossas lutas. Você tem orado para que pessoas sejam curadas, sim ou não? Deus já está tomando conta dessa situação. Sabe, irmãos, a maior preocupação de Deus não é curar-nos, é nos salvar.
Jesus não morreu na cruz, não pagou o preço, não derramou seu sangue para curar nossas feridas do corpo somente. Isso são apenas sinais da sua glória, do que Ele pode fazer. Ele pode mudar uma história da noite para o dia. Ele está preocupado com a nossa salvação. E a nossa salvação passa pelo Calvário. Passa pela aceitação de Jesus como Senhor e Salvador. Passa pela obediência da sua ordem. Nós tivemos entre nós pessoas que foi feita uma pergunta assim, e depois dessa pergunta essas pessoas elas não vieram mais. E isso assusta. Se o Senhor Jesus te dissesse alguma coisa assim, dissesse: faça isso e você vai ser salvo. Hoje eu faço essa pergunta. Se Jesus dissesse para você: faça isso e você vai ser salvo, você faria? Pois essa pessoa falou que faria. Aí eu falei: pois está escrito lá em Marcos 16, 15, 16. Quem crer e for batizado será salvo. A pessoa se incomodou com essa frase. Mas ela tinha acabado de dizer para mim que faria o que Jesus mandou fazer. É a mesma atitude do jovem rico. O jovem rico chegou para Jesus e falou: bom mestre, o que devo fazer para possuir a vida eterna? Aí Jesus falou: observa os mandamentos. E ele disse: eu já tenho observado desde a minha mocidade. Jesus disse que olhou para ele, amou-o e disse: só te falta uma coisa. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Ele se entristeceu e voltou para trás, porque ele tinha muitos bens. Ele queria ser salvo, mas não queria ser liberto das coisas do mundo. Se uma coisa está se tornando Deus na sua vida, está na hora de sacrificar essa coisa. Se alguém, um objeto, sabe? Pergunta para Fátima como é que eu tinha ciúme do violão. Meu Deus, se pegasse e batesse o violão, meu Deus. Hoje, nem tem violão. Ele caiu tantas vezes que quebrou o violãozinho de 12 cordas. E eu não tenho nada que, sim, o que eu tenho, só um temor, santo temor, é de não partir dessa vida sem estar livre. Livre. E nós pode acontecer isso a qualquer momento, com qualquer um de nós. A gente tem que estar livre. Não tenha medo de sacrificar. Não tenha medo de entregar a tua vida ao Senhor. Não tenha medo. Feche teus olhos. Eu sei que os irmãos estiveram buscando no sábado, durante essas 5 semanas, 6 semanas, a presença do Espírito Santo. Eu quero conclamar você a fazer da tua oração, colocar na tua oração principal esse clamor. Senhor, se você não tem a certeza ainda que o Espírito Santo desceu sobre você, você vai falar: Senhor, eu não tenho certeza que o Espírito Santo desceu sobre mim. Se Ele já está em mim, me traz essa certeza no meu coração. Se Ele já está sobre mim, me traz essa convicção, essa alegria da presença do Espírito Santo. Se não, Senhor, me batiza no Espírito Santo. Se não, Senhor, me enche do Teu Espírito. Me reveste da Tua força, Senhor, para que eu possa cumprir Isaías 61 na minha vida, para que eu possa cumprir essa palavra que está escrita. Senhor, eu te peço, Senhor, faz essa obra na minha vida, porque não tem como eu ser um cristão sem o Espírito Santo. Nós vimos hoje na leitura de Atos 19, que Paulo encontra cristãos que ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Eles abraçaram a fé, mas não tinham recebido o Espírito Santo. E eu não posso ser enganado, Senhor, por doutrinas que dizem que eu já tenho e que fazem eu me acomodar. No entanto, quando eu olho para mim, quando eu olho para as minhas atitudes, quando eu olho para o meu comportamento, nem amor às vezes eu tenho de estar na Tua presença, nem desejo às vezes eu tenho de estar na Tua presença. Isso não é uma obra de alguém que tem o Espírito Santo. Eu preciso do Teu Espírito Santo. Eu preciso ser movido. Eu preciso que o Senhor me incomode.
Senhor, quando eu estiver fora do caminho, quando eu estiver alienado, quando eu estiver distraído, quando eu estiver caminhando para o abismo, me incomoda, Senhor. Tira do meu comodismo. Oh, Senhor, eu não quero ser como aquele, Senhor, o qual tu dirás que teu espírito não vai contender com o homem para sempre. Como falou em Gênesis, não, eu quero ser aquele que é dócil, que tem um coração ensinável, que se submete à tua vontade, ao teu querer, que passa por cima da própria vontade, porque muitas vezes nós temos sido pessoas que dizem que querem te ouvir, te obedecer, mas no fundo nós só fazemos o que nós queremos. E o que nós queremos, a nossa vontade, não agrada ao Senhor. Os nossos desejos não agradam ao Senhor. Eles são contrários aos desejos do Espírito. Por isso eu peço, Senhor, visita aquelas pessoas que vão fazer desse desejo, desse motivo, a sua oração diária. Vão clamar todos os dias pelo Espírito Santo. Vão clamar, vão pedir, vão implorar. E não vão aceitar do Senhor ou não, porque a promessa não é só para uns, é para todos aqueles que ouvirem a palavra do Senhor. Oh, Espírito Santo, tens a liberdade de agir. Muda o que está errado no nosso coração, muda o nosso pensamento, muda os nossos sentimentos, faz com que a gente, Senhor, se volte para o Senhor. Nos acorda na madrugada, nos incomoda, Senhor. Se for preciso, Senhor, nos coloca em situação em que nós vamos orar mais. Talvez até uma oração, momento de aflição, Senhor, às vezes nos faz lembrar. Não deixa nos perder, não deixa nos desviar do teu caminho. Eu sei, Senhor, que o nosso corpo deseja uma vida boa, uma vida abastada, uma vida sem problemas. Sim, mas, Senhor, nós sabemos que se nós não tivermos algumas situações, nós vamos afrouxar na oração, nós vamos descuidar, nós vamos se afastar da sua presença, e o pior, nós vamos se entregar na mão do inimigo. Por isso nós pedimos, Senhor, não permita que nós venhamos nos perder. Eu agradeço, Senhor, pela oração da minha mãe, já falecida, que ela orava dizendo: Divino Espírito Santo, não deixa o Carlos se enganar. Não permita que o Carlos venha ser enganado, Senhor. E hoje a minha oração é essa também, Senhor. Não permita que eu seja enganado pelas minhas próprias opiniões, por pregadores que não pregam a tua palavra, por evangelho diferente do que aquele que foi anunciado. Ah, Senhor, nessa noite eu quero pedir também, Senhor, para aquelas pessoas que têm pedido oração para nós e que têm sido já abençoadas. Sim, a minha família, meus cunhados. Senhor, eu coloco aquele projeto lá em São José dos Pinhais. Senhor, que a tua mão esteja lá confirmando com a presença do teu Espírito Santo, para que seja um trabalho conforme o teu querer, conforme a tua vontade, que seja para a tua glória, Senhor. Quero pedir, Senhor, para os irmãos que estão viajando, pela Gabriela, pela Cristiane, que está a trabalho, Senhor, para que não venham enfraquecer na fé, pela Marlene, Senhor, pelo Jorge, a Sharon, e por todos os outros irmãos que já passaram por aqui, Senhor. Quero pedir, Espírito Santo, vem tocar suas vidas, vem salvá-los de si mesmos, que eles sejam salvos de suas próprias vontades, de suas próprias convicções que muitas vezes não procedem, Senhor, do Espírito Santo, mas das suas próprias razões, conclusões, inteligência pessoal. Ah, Deus, vem livrar este povo deles mesmos. Nós colocamos também nesta noite, Senhor, todos aqueles que têm colaborado com esta obra, que têm abençoado esta obra. Multiplica, Senhor, o trabalho das suas mãos, multiplica na sua saúde, multiplica na sua alegria, na sua gratidão, que eles jamais venham se afastar e manifestem sempre a alegria do que tu tens feito na vida deles, que eles não esqueçam da bondade e da misericórdia do Senhor que os alcançou. Senhor, nós pedimos, Senhor, pelo nosso país, pela nossa nação, nós clamamos com os que clamam, e nós requeremos a nós a pergunta que o Senhor fez quando pregava: acaso não fará justiça aos seus que clamam dia e noite? Então, Senhor,
aguardamos ansiosamente a tua justiça, aguardamos ansiosamente o teu mover, aguardamos a tua ação. Move aqueles que precisam ser movidos, faz a tua obra, porque é para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Nós te agradecemos, Senhor, por esta noite. Agradecemos por os irmãos que estão aqui, por os que viajaram. Agradecemos por esse local de oração, pela noite de descanso, pela semana nova que inicia. Que todos nós, Senhor, caminhemos, Senhor, com a oração, a nossa oração. Buscar o Espírito Santo até que seja pleno em nossa vida. Até que a sua plenitude seja visível. Seja não pelos outros, mas por nós mesmos. Porque se nós mesmos tivermos a certeza, a tua glória vai se derramar por onde a gente passar. Porque é a tua glória que nós buscamos. Pedimos, Senhor, acompanha cada um. Abre portas que estão fechadas. Visita aquelas pessoas que estão enfermas nas suas casas. Que haja cura, Senhor. Visita aqueles que vão, Senhor, ter que fazer negócios amanhã. Dá sabedoria e entendimento. Senhor, dá percepção àqueles que precisam fazer negócios, para não teimar onde o Senhor fechou a porta, para que eles possam, Senhor, ser felizes lá na frente, ser livres lá na frente. Nós pedimos a tua bênção, Senhor, por todas as nossas famílias. Permanece conosco, Senhor, e que teu nome seja glorificado, e que o grande amor de Deus, e que a graça incomparável do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.